pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Amém, queridos? Os irmãos sabem que nós estamos dentro de uma série de mensagens cujo tema principal é os mistérios do reino dos céus. E eu estava tendo comunhão com dois irmãos ontem, e nós, na nossa comunhão, no calor da comunhão, eu disse uma palavra para os irmãos que há uma necessidade extrema, urgente, de nós entendermos as coisas relacionadas ao reino dos céus. É urgente entender, e é muito mais urgente ainda experimentar os poderes do mundo vindouro. Quando eu falo nesses termos, o mundo vindouro, ou os poderes do mundo vindouro, eu me refiro à manifestação do reino dos céus, que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. De modo que, quando nós fazemos uma leitura longitudinal da história da igreja, desde o primeiro século até o século 21, no qual nós estamos vivendo, esse século aqui do momento, nós podemos perceber o declínio da igreja, ou a degradação da igreja, que a cada vez, ao decorrer, ao passar do tempo, ela vai se degradando, vai se corrompendo, desde Éfeso, com o abandono do primeiro amor, aí depois passa pelo sofrimento, pela pressão de Esmirna, depois vem ali logo no quarto século, o casamento, a união da igreja com o Estado, com a política, com o mundo, que resulta em Tiatira, a igreja da Idade Média, a igreja da Era das Trevas. E de acordo com a revelação da história da igreja, a revelação na história e a revelação por meio da história, nos é dito no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ali, aquelas 7 cartas, que o momento mais baixo e o poço mais fundo, o fundo do poço da igreja, está em Tiatira. Tiatira é o fundo do poço, não tem mais para onde descer e não tem mais como se degradar. Foi o momento mais crítico da história da igreja, o momento mais crítico que a igreja de Jesus Cristo sofreu em toda a sua história, em toda essa era, em toda essa dispensação da graça. De modo que quando nós percebemos que Tiatira é o ponto mais baixo, depois de Tiatira segue-se a próxima igreja, o próximo momento da igreja, que é a igreja em Sardes, que é remanescente, que é reforma. Então a igreja, ela passou por um momento de reforma, a conhecida reforma protestante, que os irmãos que estudaram sabem, ali pelo século XVI, onde o Senhor, por meio de pessoas, levantou homens, pessoas, cristãos, discípulos, servos de Deus, que começaram a resgatar verdades que foram ocultadas dos filhos de Deus, mensagens preciosas e verdades grandiosas e poderosas para nós, que foram soterradas em todo o período da Idade Média.
mas que a reforma ela não alcançou o seu apogeu. A reforma falhou porque se estagnou, parou no momento em que estava ali naquele ritmo de resgatar verdades, como a salvação eterna, como a soberania de Deus, verdades como eleição e predestinação, justificação pela fé, entre outras. Mas conforme a carta de Sardes, há uma reprovação de Cristo, porque deveria continuar e progredir até Filadélfia. Só que eles pararam ali, e Deus então, como o próprio nome Sardes quer dizer remanescente, Deus utilizou daquele remanescente que não contaminaram, ou que não contaminou as suas vestes com a morte de Sardes, com o marasmo de Sardes, com aquela acomodação, aquela preguiça espiritual, de achar que estava bom demais e pararam ali, nesse trabalho de progredir na revelação da palavra de Deus. Mas Deus levantou pessoas em Sardes, e essas pessoas, esses remanescentes de Sardes, levaram a condição da igreja ao ponto mais alto de toda a história da igreja. Então veja comigo, faça essa leitura geral das 7 cartas. A degradação começou em Éfeso, veio se degradando até Tiatira, o ponto mais baixo. Quem entendeu? Tiatira é o fundo do poço. De Tiatira começou-se a se levantar pessoas, ou a Deus levantar pessoas para restaurar verdades, para resgatar verdades, que então chegaram até o ponto mais alto da história da igreja, que é Filadélfia. A palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. A igreja começou a se degradar com o abandono do primeiro amor em Éfeso, e o ponto de resgate da igreja, e o momento áureo da igreja, é o amor fraternal. Ou seja, o amor no sentido geral da palavra. De modo que nós temos aqui o momento melhor da igreja. Se o pior momento é Tiatira, o melhor momento é Filadélfia, que é a igreja do amor, que é a igreja do reino dos céus. A própria carta à igreja em Filadélfia começa assim: conheço as tuas obras, eis que tenho no meu poder as chaves de Davi, e eu abro a porta e ninguém fecha, eu fecho a porta e ninguém abre. E eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí eu traduzo para os irmãos de maneira bem prática. Essa igreja Filadélfia tem como a primeira característica de Cristo é as chaves de Davi, que é as chaves do reino. Davi, o primeiro rei segundo o coração de Deus, que é uma figura profética do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é o próprio Cristo que se assentará no trono de Davi, dessa forma. Então, as chaves de Davi é a chave do reino, é a porta aberta para a entrada no reino dos céus, no sentido de experiência, uma vez que a igreja, toda a igreja, mesmo em degradação, ela é o reino dos céus, ou ela constitui o reino dos céus. Quem entendeu isso aqui? Mesmo degradada, é o reino dos céus, não deixou de ser, porque como os irmãos entenderam, o reino dos céus é Deus no homem. O reino de Deus é o próprio Deus, o reino dos céus é quando Deus passa a habitar o homem. Então ele habitou primeiramente Jesus, o homem Jesus, depois todos os que creram, e nós juntamente com todos os que creram em todas as épocas e lugares, nós constituímos esse reino dos céus. Então Deus nos abriu uma porta, e Ele disse: porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, outra característica de Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor, diga igreja do amor. Filadélfia é a igreja do reino, diga a igreja do reino. E Filadélfia é a igreja do arrebatamento, diga a igreja do arrebatamento. Quem entendeu, diga amém. A igreja do arrebatamento é a igreja do reino. Porque tem duas características que ela não abre mão. É dito, tem poucas forças, no entanto não negaste a minha palavra e não negaste também o meu nome. Então a igreja do reino é a igreja que tem um nome, o nome é a pessoa. E também tem a palavra que tem tudo a ver com essa pessoa, que é a palavra sobre Cristo, como a centralidade e a universalidade de todas as coisas, incluindo o supremo propósito de Deus. Essa igreja de Filadélfia é uma igreja dos anos dourados, a igreja no seu momento áureo,
de experiência da palavra do reino e de Cristo, essa igreja logo logo ela cai também em decadência. Olha só que coisa interessante que foi profetizado para todos nós. Começou lá em Éfeso, degradou-se até Tiatira, o momento mais negro, mais baixo, mais degradante. Depois subiu até Filadélfia, que é o ponto áureo, o momento mais alto da experiência da igreja. Quem entendeu? Essa igreja se decaiu para Laodiceia, que é a igreja e que é a condição da igreja no tempo que nós vivemos. Faça essa leitura, tenha no seu coração essa leitura. E nós vivemos tempos de trevas, tempos de muita religiosidade. As pessoas são religiosas, as pessoas constituem uma grande multidão interessada em coisas dessa terra, não interessada nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e olhando para as coisas do alto, como o apóstolo Paulo disse em Colossenses ali, capítulo 2. Mas é uma igreja cujo coração é rasteiro, é de baixo, é um olhar rasteiro para baixo, aqui e agora. E uma igreja que se aglomera, que se reúne nas campanhas, nos movimentos, e ouvindo este evangelho, que é um evangelho triunfalista, pragmático, um evangelho pseudo, que nada tem a ver com a palavra do reino dos céus. E como eu disse no início da minha fala, é urgente que nós voltemos para Filadélfia. E voltar para Filadélfia é voltar para o amor. Voltar para Filadélfia é voltar para a palavra do reino e para Jesus Cristo. Portanto, essa série de mensagens, os mistérios do reino dos céus, é de extrema importância, e eu diria, se eu falar que é importante, essa palavra importante, ela tem um prejuízo semântico muito grande, porque o ideal, o certo é falar, a palavra do reino, ela é imprescindível para todos nós. É urgente que nós entendamos o que é o reino dos céus, em que se fundamenta o reino dos céus, como acontece o reino dos céus, como se desenvolve, como se manifesta o reino dos céus, porque afinal de contas, toda a escritura testifica e testemunha do reino dos céus. Por isso aqui a pertinência dessa série de mensagens. E os irmãos que estão acompanhando, percebendo que na primeira mensagem eu falei de Deus como o próprio reino. Ele é o reino, Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é o governo máximo, Ele é o Altíssimo, o Criador, o único e verdadeiro Deus, portanto Ele é o reino. Ele é o reino. Mas que no tempo surge uma nomenclatura, surge um termo, uma expressão, reino dos céus. E o reino dos céus é um momento na história de Deus, ou na história do reino de Deus, em que Deus agora passa a habitar o homem. E Ele habitando o homem, Ele eleva este homem na condição, ou para a condição de reino dos céus. Começando por Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então Jesus Cristo é o primeiro homem que Deus habitou. O verbo se fez carne. E depois de Jesus, todos os que creram, seguindo essa sequência, e nos tornamos reino dos céus. E este reino dos céus só foi possível por meio do novo nascimento, que está aqui na primeira parábola de Mateus capítulo 13, quando no versículo 19, o próprio Jesus explica a parábola dizendo assim, acompanhe. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, qual é a semente do reino dos céus nesta parábola do semeador? Diga a palavra do reino. Ele semeia no coração a palavra do reino, o que foi semeado no coração. De modo que quando é semeado, e aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, pregar o evangelho a todo mundo, viu? A todos. Não se preocupe com quem vai crer. Não fica preocupado com quem vai crer, não. Vai pegando a semente e vai lançando nos corações, porque aquele que for crer, ele vai crer. Aquele que Deus escolheu, ele vai crer no evangelho. Amém? Porque a palavra é lançada em todos os corações. Só que ela tem coração que ela não prospera, a palavra não
não ganha efeito, a palavra não germina, não frutifica. Que era aquelas 3 primeiras terras dos 3 primeiros corações da parábola do semeador, que é a beira do caminho, é aquele que ouviu e não entendeu, então ela ficou ali à margem, vê as aves dos céus, que é Satanás, que são os demônios, e tira e rouba o que foi lançado na mente e no coração. Essa não frutificou. Aí vem a segunda terra do coração, que é a terra pedregosa, cheia de pedras, um coração de incredulidade, duro, que a semente não tem como lançar raízes, a semente da palavra, portanto não frutifica da mesma forma. Aí a terceira terra é a terra do coração espinhoso, cheio de espinhos, e esses espinhos, eles significam as riquezas, a fascinação pelas riquezas, pelo mundo, pela vida, pelas coisas. Eles ouvem a palavra do reino, ouvem, compreendem, está aqui, eu entendi muito bom, está tudo certo, portanto no entanto eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver na minha vida, tem algumas coisas que eu preciso conquistar, tem algumas coisas que eu preciso realizar, portanto a palavra também não frutifica. Esses corações dessas pessoas, a palavra não prosperou, não frutificou. No entanto, tem a quarta e última terra do coração, que é a boa terra, é aquele que ouve, entende, crê e recebe. Esta frutifica a 100, a 30, a 60 e a 100. Amém? Então essa palavra demonstra o quê? O evangelho sendo pregado pelo semeador que é Cristo, a todo tipo de coração, e aquele que ouve a palavra, que entenda e que receba. Amém? Nós recebemos porque estamos aqui. Diga, eu recebi. Então, a primeira parábola consiste em a palavra do reino, ela se torna a semente. Entenda isso aqui. A terra é o coração. Entenda isso aqui, a primeira parábola. A segunda parábola, que é a parábola do joio, nós estamos falando dos mistérios do reino dos céus, como é que se desenvolve isso, esse mistério, uma coisa muito complexa, que precisa ser entendido e percebido e praticado. A segunda parábola, que é a parábola do joio e do trigo, é a consequência e o resultado da primeira parábola. Se na primeira parábola a semente é a palavra e o campo, a terra é o coração, na segunda parábola é diferente. Verifique comigo. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aí, se você ficar no entendimento bem superficial e desapercebido ali, você vai falar assim: ah, já sei. O homem semeou boa semente no seu campo. A semente é a palavra do reino e o campo é o coração. Não faça isso, porque nós estamos na segunda parábola. Esse entendimento que a palavra do reino é a semente e que o campo é o coração é a primeira parábola do semeador. Nós estamos na parábola do joio e do trigo. Olha o que significa um homem que semeou boa semente no seu campo. O significado e a explicação da parábola está no versículo 37. Leia comigo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus, amém? O campo é o mundo. Opa, o campo aqui é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então imagina comigo, a primeira parábola, a palavra do reino é a semente, o campo onde é semeado é o coração. Na segunda parábola, a semente são os filhos do reino, sou eu e é você, e todos nós. E o campo onde é plantado é o mundo. Resumindo, ele constituiu um reino, e pegou esse reino e semeou esse reino no mundo. Você, como semente do reino, você é uma semente. Você é uma semente. Você foi semeado no mundo. No mundo jaz no maligno, num mundo de trevas, num mundo de injustiça, num mundo de maldição, num mundo de miséria, num mundo de desigualdade social, num mundo de má distribuição de rendas, num mundo tenebroso, egoísta, religioso, hipócrita, maligno, iníquo. Um mundo de trevas. Nós somos semeados no mundo de trevas.
Para quê, pastor? Não entendi por que nós fomos semeados no mundo de trevas. Olha só o versículo 26, perdão. E quando a erva cresceu, que erva é essa? Nós, os filhos do reino que foi semeado no mundo. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então mostra que nós fomos semeados no mundo para crescer e frutificar. Crescer e frutificar. Olha só o desenvolvimento do reino dos céus, o que é o reino dos céus, como acontece o reino dos céus e qual é a função do reino dos céus neste mundo e nesta era da graça. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores. Está falando dos apóstolos. Nós somos cooperadores de Deus. Mas vocês, igreja, ou todos nós, somos edifício de Deus e lavoura de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Que a seriedade do que é ser um cristão? Ser cristão é ser constituído reino. E ser constituído reino, isso implica em nós nos tornarmos sementes semeadas neste mundo para crescer e frutificar. Aí eu vou perguntar para os irmãos: crescer e frutificar aqui quer dizer o quê? Você vai frutificar o quê? O que nós temos que frutificar? Imagina só, o que foi semeado em nós? Não foi a palavra do reino? Então temos que frutificar a palavra do reino. Vamos aprofundar um pouquinho mais o entendimento? O que é a palavra do reino? É o próprio Jesus como o verbo encarnado, como a palavra encarnada. Amém? Então, se a palavra do reino é o próprio Cristo, como ele declarou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse Cristo como vida, como verdade, como Deus, que foi implantado em nós, que entrou para dentro de nós, que fez habitação em nosso espírito, e nos constituiu uma lavoura, um reino, e fomos semeados nessa terra, é para frutificar. E se nós temos que frutificar alguma coisa, é frutificar Deus. Não tem outra coisa para frutificar. Pastor, o que eu posso fazer de melhor para Deus? Não temos o que frutificar, a não ser Deus. Aí eu quero perguntar para vocês uma coisa. Este mundo tenebroso, este mundo de trevas, de maldade, precisa de quê? Precisa de quê? Precisa de uma religião? Precisa de uma religião melhorada? Precisa de uma nova doutrina? Precisa de uma ajudinha? Precisa de quê? Precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. As famílias precisam de Deus. As autoridades eclesiásticas precisam de Deus. A política precisa de Deus. Os magistrados, governantes precisam de Deus. O homem precisa de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa de Deus. E quando a igreja de Jesus Cristo começar a exercer o seu sacerdócio e a sua função primeira ou primordial, que é frutificar Deus, então nós estaremos cumprindo com a nossa obrigação como reino dos céus. Quando a igreja de Jesus Cristo começar a manifestar Deus, a frutificar Deus, nós estaremos então cumprindo com a nossa obrigação como servos de Deus. As pessoas querem fazer a obra de Deus. Quem aqui quer fazer a obra de Deus? Eu quero fazer a obra de Deus. Pastor, você já está fazendo. Calma, não responde assim não. Não seja apressado na sua resposta. Ah, mas se o senhor está pregando aí, não está fazendo a obra de Deus, está fazendo o quê? Não. Esta pregação que vocês estão ouvindo aqui, e as demais pregações, os outros irmãos que pregam, e todo um coletivo que prega, um corpo que prega,
Nós estamos pregando para que a obra de Deus aconteça. Porque é possível pregar as mensagens, é possível nós pregarmos a mensagem e a obra de Deus não está acontecendo. Por isso que o reino dos céus é um mistério, não é simples. Ser cristão não é ter uma Bíblia, não é saber alguns textos, não é fazer um curso de faculdade, um curso de teologia, não é fazer um seminário. Ser cristão não é realizar alguns encontros, trazer uma oferta de vez em quando, fazer algumas orações, proclamar alguns aleluias e alguns améns no culto. Não, isso é uma minúscula e bem pequena parte de uma liturgia que faz parte do processo. Vida cristã, abre o seu coração para o que eu vou falar aqui agora. Quem quer ser verdadeiro discípulo de Cristo? Então, ser um verdadeiro discípulo, ser cristão, é frutificar Deus. É você, como uma semente, começar a dar frutos, e esse fruto é Deus. É Deus sendo manifestado em você. É Deus se dando a conhecer por meio de você, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. É o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois reino dos céus, vós sois minhas testemunhas, vós sois o corpo de Cristo, vós sois filhos de Deus. E todos esses nomes são sinônimos da mesma coisa. Nós pertencemos a Deus e Deus pertence a nós. Nós e Deus somos um. Estamos num processo de união com Deus, num processo orgânico de vida, de mescla ou de amálgama com Deus, de modo que a manifestação do reino consiste em Deus ser manifestado por meio de nós de maneira visível. Então, a vida eterna que entrou em nosso espírito no momento que o semeador semeou a palavra e nós cremos. Naquele momento fomos regenerados, nascemos de novo, é o novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. Amém? Quem é que é filho de Deus? Diga amém. Só que agora essa filiação passa por um processo. A filiação no espírito, ela foi concluída. Agora a filiação tem que ser na alma, no sentimento, na mente, na consciência, nas emoções, nas vontades, nos pensamentos, nos projetos, no nosso ser, no nosso coração. Para que depois que esse processo acontecer em nós, que for gerada uma consciência diferente, que for gerada em nós a consciência do novo homem, a mente de Cristo, aí o último processo só depende de Deus, que é a glorificação do corpo, o último estágio da salvação de Deus em nós, que começou no espírito, se desenvolveu na alma, no coração, e depois ela alcança esse corpo velho. Quem já percebeu que você tem um corpo velho? Quem percebeu? Diga sim, eu percebi. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse corpo aqui é um corpo vendido à morte. É um corpo que está num processo continuado de morte. A criança nasce morrendo. Porque crescer e envelhecer é morte. É a morte atuando constantemente em nós, a cada dia, a cada momento, a cada segundo. E o final é este corpo descer à sepultura. E todos em volta chorando, lamentando aquele presunto, aquele corpo, aquela carcaça descendo à sepultura, e de dentro desse corpo vai sair gusanos, e tapurus, e borós, e bicho para comer este corpo. Isso aqui é a consequência da queda. Mas diz a palavra de Deus, quando ressoar a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará e nós ressuscitaremos com corpos glorificados. E aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, e este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
a vida de ressurreição que entrou no nosso espírito, que ganhou a nossa alma, que transformou o nosso coração, vai glorificar também este corpo mortal. E então o reino dos céus vai aparecer para todo mundo olhar e falar assim: este aí é diferente porque nele tem uma glória, e esta glória é a glória de Cristo. Por isso, portanto, o texto diz: Cristo em nós, a esperança da glória por vir. Isso aqui é o frutificar do reino. É o frutificar do reino. Por isso que nós, como reino dos céus nessa terra, temos que frutificar aquilo que entrou para dentro de nós, aquilo que Deus nos deu, que é a sua própria vida, que é o próprio Cristo em ressurreição, em glória, que é o Espírito Santo habitando em nós, para dentro de nós produzir este fruto que vai se desenvolvendo em nós até o estágio final da salvação. Mas este amor do homem, este amor que nós temos, ele é um amor condicional, ele é um amor político, ele é um amor que depende das circunstâncias para que seja exercido esse amor. Você vai amar até o ponto que for conveniente. Sabe aquela troca de favores? Você me ama, eu te amo. Você me perdoa, eu te perdoo. Você me ajuda, eu te ajudo. Ah, você não me ama mais não? Então eu não te amo mais. Ah, você não me quer não? Tá bom, então pode ir embora. Tem isso, não tem no homem. Você ama até o ponto de não pisar no teu pé, e pisar uma primeira vez, você ainda até ama, até perdoa, mas pisou a quarta, quinta vez, você já não perdoa mais. Aí acabou. Esse é o amor do homem. É um amor que age por conveniência, buscando os seus próprios interesses, que questiona o amor do outro para que possa exercer o amor. O amor de Deus, ele é incondicional. Não procura os seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo sofre, porque o amor de Deus é o próprio Deus. Diga comigo assim: Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. Amor é a essência de Deus, é a substância de Deus, e Deus é amor. Ele não vai pegar um pouco de amor e te dar, não. Se ele fizer isso aí, ele não está certo esse negócio, Então Deus é amor, a substância, a essência de Deus é amor, e esse amor já foi dado porque Deus já nos deu a sua vida, e esse amor está aí, e esse amor tem que ser demonstrado, vivido, experienciado, visto, manifestado. Portanto, que frutificar no reino é frutificar Deus, é amar porque Deus é amor. Vocês estão entendendo, minha gente? Como que a vida cristã é diferente de coisas? Não é coisas, não são coisas. Vida cristã não consiste em fazer algumas coisas para Deus. Muito pelo contrário. Vida cristã é permitir que Deus faça em nós. Vida cristã é frutificar. É uma vida de reino. É uma vida na qual Deus se manifesta. Os irmãos vão perceber como que no princípio da instrumentalidade, Deus exerce a sua vontade em nós. Ele exerceu em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo manifestou o Pai na mais pura e cristalina experiência de Deus estar no meio das pessoas, amando, abraçando, acolhendo, recebendo, compartilhando, ajudando. Amém? E agora a continuação da vida. Porque Cristo subiu aos céus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo. E nós, como corpo de Cristo, estamos aqui nessa terra, como representantes e como cidadãos do reino dos céus, para darmos continuidade à vida de Cristo, como ser humano. Então, quando diz vida de reino, é frutificar Deus. Por isso que Filadélfia é a igreja do amor, amor fraternal, amar uns aos outros. Não tem como restaurar a vida cristã, a vida do reino, se primeiro não seja restaurado o amor. Porque o amor é Deus, e Deus deseja ser visto em nós, ser percebido em nós. Então guarde essa palavra no seu coração. Deus nos constituiu reino. Este reino foi semeado num mundo de trevas, para que esse reino possa brilhar, porque a igreja, o reino dos céus é um luzeiro. Quem já se deu conta que a igreja é um luzeiro? Quem já se deu conta? É só olhar Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 12. Pastor, o que tem Apocalipse capítulo 12?
uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa luz é o próprio Deus se manifestando como luz no meio das trevas. Depois dessa luz de Deus se manifestar como luz, ele criou o sol, criou as estrelas, criou a lua para iluminar essa terra. E essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, quer dizer, a igreja, o povo de Deus de todas as eras, é um luzeiro. Como Jesus declarou, vós sois a luz do mundo. Você está iluminando? Porque se você estiver iluminando, você está expressando Deus, porque Deus é luz. Você está amando? Porque se você estiver amando, você está frutificando Deus, porque Deus é amor. Você está perdoando? Porque se você estiver perdoando, você está frutificando Deus, porque Deus é perdão. Você tem paciência, longanimidade, bondade, misericórdia. Você é altruísta, você é companheiro, você é amigo, você é irmão. Você é servo, você é discípulo de Jesus Cristo. Então, se você estiver nessa condição, você estará frutificando, porque Deus é tudo isso. Isso é o reino dos céus.